Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Nós vamos ler a partir do verso 1. Esse texto, ele é muito interessante, porque se nós lermos ele, sempre, como nós sempre lemos, e como nós sempre lemos, com a nossa ótica religiosa, nós vamos achar um texto muito bonito e tal, mas se nós abrirmos um pouquinho a nossa lente de visão e de compreensão de mundo, nós vamos achar esse texto aqui super filosófico. Uma baita de uma discussão filosófica, que vários filósofos da história pensaram, discutiram e não chegaram a conclusão nenhuma. Logos, verdade, verbo, que parada toda é essa? De onde João tirou tudo isso? Das discussões filosóficas que ele ouviu, que influenciou a cultura judaica, que influenciou a religião judaica, o pensamento judaico sobre Deus. E aí João escreveu, a partir do verso 1 do capítulo 1, está projetado aqui. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. E o verbo se fez carne. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade que veio até nós, habita em nós, faz morada em nossos corações. Fala conosco, ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Um grande mistério angustia a alma da humanidade desde os primórdios do pensamento. É por isso que eu comecei dizendo que essa é uma discussão que incomoda o coração das pessoas. E os filósofos sempre questionaram aquilo que viam, aquilo que ouviam. Daí vem a origem da palavra filosofia, ou seja, desejo por sabedoria, desejo por saber as coisas. E os filósofos sempre questionaram o que é verdade, ou o que é a verdade. Aí surgiu o termo logos. O que é o logos? É o verbo. O que é o verbo? Quem é o verbo? Heráclito vai dizer, o verbo é o universo. É uma força maior que coordena tudo isso, que fez tudo isso.
Epicuro, um grande filósofo que nasceu em 535 a.C., lá na cidade de Éfeso, era um filósofo que a cidade de Éfeso não gostava, ninguém dava moral para ele, apesar de se prostrarem perante a sua grande inteligência. Era um cara que vivia nas sombras. Ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, que viver, até o meu cachorro vive. O que nós precisamos é buscar algo maior, ou um sentido para a nossa vida. Quando Jesus vem até nós, quando Jesus, conforme diz o verso 14, e ele vai ser a nossa base de reflexão essa noite, aquele que é a palavra tornou-se carne. A palavra grega aí para tornou-se carne é tabernaculou, de tabernáculo. Porque João estava dizendo, se antes a glória de Deus estava nos templos, agora a presença de Deus tabernaculou, é uma pessoa. Então João está dizendo assim, a angústia de todo pensamento não tem fim, mas tem uma luz que ilumina o caminho da humanidade, e essa luz não é João, essa luz não é o saber, essa luz não é o conhecimento, como diriam os estoicos, que também muito influenciou o pensamento judeu. Essa luz é uma luz que ilumina a vida dos homens, trazendo não só conhecimento, mas um estado de consciência que é muito maior. Porém, essa consciência veio para os homens, veio para o mundo, mas o mundo rejeitou essa consciência. Mas aos que receberam essa consciência maior, deu-lhes um poder de serem chamados filhos de Deus. E essa consciência, como que ela veio ao mundo? Em forma de gente, numa pessoa. E propositadamente, como humano, gente, propositadamente pobre, propositadamente de uma classe inferior, propositadamente sem mérito ou referência nenhuma, porque a consciência que angustia a história da humanidade, todos os corações, de todos aqueles que não são apenas como um cachorro que sai vivendo, mas que querem um sentido maior, tem a possibilidade de se encontrar, não com uma força, não com um conceito, não com o Logos, mas com o Jesus que é gente. Um Jesus histórico, que alguns desonestos teimam em escrever que não existiu, mas tem que se sucumbirem à história de que existiu um Nazareno, existiu alguém que fez uma bagunça lascada na história dos judeus, que bagunçou a estrutura do Império Romano. Uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Luiz Fernando Veríssimo vai dizer assim, nessa angústia do ser humano de se encontrar com Deus, e por termos essa perspectiva de que Deus é alguma coisa que... Luiz Fernando Veríssimo vai escrever assim, que os anjos desceram à terra e começaram a dizer, Deus vai falar. Deus vai
a ambulância que estava a 120 por hora freou. O mototaxista parou de pegar corredor e estacionou a moto. As mulheres, com todo respeito, carinho e amor, conseguiram fazer silêncio. As crianças pararam de gritar. E os anjos diziam: shh, Deus vai falar. E as cidades foram parando. Tudo foi parando. O hospital parou. Todo movimento no hospital era friamente calculado para que o silêncio não acabasse. De repente, podia-se ouvir o som do grilo. Cri. E um celular tocou. Uma pessoa disse: fala rápido. Na hora que ela atendeu o celular, o mototáxi aproveitou e passou na frente de um carro. Na hora que o mototáxi passou na frente do carro, o grilo, cri. A ambulância andou. E o outro carro aproveitou para ir. Aí o mototaxista já pegou. Aí o grilo, cri. E os anjos, shh, e o grilo, cri. E os anjos, shh, e o grilo, cri. E todo mundo começou a andar, e começou a andar, e começou a andar, e começou a andar. Luiz Fernando de Veríssimo vai dizer assim que muitas vezes nós achamos que precisa ter todo um ambiente preparado, porque essa consciência, esse logos, esse negócio lá distante, quer falar com a gente, e Deus está dizendo assim, ó, Ele tabernaculou, Ele está em nosso meio. E aí eu vou para as Sagradas Escrituras e vejo Jesus fazendo o seu primeiro milagre, numa festa de casamento, na qual o vinho havia acabado, e os caras já estavam em 6 dias de festa, porque o casamento judeu era assim, né? Eu já expliquei isso aqui, 7 dias de festa, irmão, 7 dias de comilância, e muito vinho. Então provavelmente quando Jesus chegou, os padrinhos já deviam ter jogado o noivo na piscina, a gravata do padrinho já devia estar amarrada na testa, aqui perto da orelha. Sim, caído do lado, parecendo. E Jesus chegou e o vinho havia acabado. Provavelmente, na perspectiva de Luiz Fernando Veríssimo, agora silêncio que Deus chegou. Se Jesus fosse isso que Luiz Fernando Veríssimo enxergou, Jesus, agora acabou. Shhh, Deus vai fazer o milagre. Jesus faz assim, ó. Não! Cadê as águas da purificação? Porque toda festa de casamento havia uns barris de purificação, na qual a lei lá escrita em Deuteronômio dizia que todos deveriam lavar os braços, deixando a água escorrer pelo antebraço, as nucas, para se purificar, para entrar no casamento. E Jesus manda pegar essa água, Jesus manda pegar dessa perspectiva da lei e fala assim, ó, enche de novo esses barris todos aí, agora distribua o vinho, para que a festa não acabe. E o mestre de cerimônia, aquele cara do buffet que fica coordenando tudo, que já devia estar preocupado pra caramba, porque o vinho estava acabando, fala assim, bicho, os caras colocaram o melhor vinho para o último dia de festa. Por quê? Porque o verbo se misturou com as pessoas. É por isso que os discípulos de João são vistos sempre jejuando e orando, mas os fariseus chegam para os discípulos de Jesus e falam assim, está vendo os discípulos de João? Eles jejuam e oram, mas vocês não poderiam ser pelo menos parecidos com eles, que ficam jejuando e orando? Vocês a gente só vê comendo e bebendo nas festas. Por quê? Porque Deus deixou de ser um conceito, porque o Logos, agora Ele está habitando em nosso meio, agora Ele está aqui. É por isso que o Evangelho de Lucas vai registrar que Jesus cura um homem com a mão atrofiada, por mais de 18 anos, no sábado, no templo. Por quê? Porque agora o conceito de não pode, Deus só trabalha dessa maneira,
foi quebrado. O verbo está aqui. Esse conceito que vocês ficam pensando, achando que está longe, agora está aqui. E como é que a gente sabe que ele está aqui? Ele tocou na mão daquele homem, aquela mão foi curada, aquele homem foi restabelecido. O verbo se fez carne. O Logos está entre nós. Uma coisa que eu queria dizer é que Deus vem e se mistura com o lixo. Aí alguém vai dizer, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Tem lixo reciclável. Mas é tudo lixo. Ele não é o Logos que procura o melhor lugar para pousar, para vir, para estar. Ele é o Logos, o Deus, esse Deus mesmo que todo mundo fica tentando entender. Ele está no meio do lixo, no meio dos pecadores, no meio de gente de reputação terrível, como diriam os antigos pastores. Terrível. Gente odiosa, gente sem valor. Ele está lá no meio. Ou seja, aquele conceito de puro, de perfeito, de organizador do universo, de grande, de que não cabe dentro de nós e que nós nunca vamos conseguir entender, está aqui agora na mesa com vocês, na mesa aí onde você está sentado. Ele se assenta aí. Ele pede licença e fala assim, posso me assentar aqui? E a gente se assusta e fala, opa, não, eu não estou bem, Jesus, não, o senhor não pode sentar aqui. Ele diz, por que não? Ou nós fazemos o contrário, nós preparamos a mesa e nós dizemos, agora está tudo pronto, está bonito, está legal, agora Jesus pode sentar, pode vir Jesus. Por quê? Porque embora eu vejo um monte de crente falando mal de filosofia, fala mal de história, fala mal de coisa, e que não sei o que lá, nós temos o mesmo conceito, desse Deus distante, desse Deus que não tabernaculou. Porque o Deus que tabernaculou, é esse Deus que se mistura com o pior tipo de gente possível. E qual que é o poder então dessa palavra? Do versículo 14... Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, aquele que a gente ouviu, é uma pessoa a partir de agora. É esse cara que estava com a gente até agora há pouco. Porque provavelmente João escreveu isso depois da morte de Jesus. Porque na realidade também Jesus não estava preocupado em mandar as pessoas ficarem fazendo anotações. Vocês sabem disso, não é? Essa Bíblia que nós temos aqui é fruto de um conceito de sistematização e organização de ideias. Porque Jesus não ficou, Lucas, tome nota. Presta atenção no que eu vou falar. Não perca nenhum detalhe, hein? Porque depois vai dar ruim lá, vai surgir um bando de herege lá, porque você não anotou direito. E que não sei o que lá, não sei o que. Não, Jesus vai vivendo. Jesus vai falando, Jesus vai ensinando. Por quê? Porque Ele é o tabernáculo vivo. É por isso que Ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque Ele é um tabernáculo em movimento. Ele está aqui em Cafarnaum, daqui a pouco Ele está em Nazaré, daqui a pouco Ele está na Galileia, daqui a pouco Ele está... É por isso que agora vocês viram subir, mas daqui a pouco eu vou descer e os caras não entendem nada. Porque Ele é um Deus em movimento. Ele não para, porque Ele é um tabernáculo vivo. Não mais distante, mas presente. Aonde? Em todos os corações que desejam essa luz. Uma luz presente. Uma luz que aquece. Uma luz que nós sabemos que é capaz de nos fazer vivos. C.S. Lewis vai dizer, acredito no sol, não porque posso vê-lo, mas porque através da luz que irradia dele, posso ver todas as coisas. Quando Deus se faz tabernáculo vivo,
ele está dizendo assim: eu sou um com vocês, eu estou no meio de vós, eu estou com vocês, eu moro no meio de vocês, eu estou em vocês. Um fisiologista, ele estuda, e ele monta lá um esquema todo para explicar cientificamente o que é uma cãibra. Então ele vai pro data show, faz um vídeo bonito. Cãibra é o seguinte, cãibra é, eu não sei o que é, mas enfim, aí ele põe lá, que sei o que lá, é isso, falta aquilo, a nossa avó vai dizer, come banana meu filho, né, que não sei o que lá, pior que os caras também mandam eu comer banana, né, então, mas aí ele explica tudo bonitinho aqui, mas se ele não souber, ou nunca tiver tido uma cãibra, ele só sabe sobre ela. Ele não sabe o quanto dói, que você puxa, você estica, aí você põe o pé no chão, aí na hora que você solta, puxa de novo, que parece que vai arrancar a panturrilha fora. Então, o que é o verbo encarnado? O que é quando o verbo se faz carne? Ele não é aquele Deus, eu fiz vocês, e eu posso saber o que vocês estão passando. Deve ser difícil ser gente, mas olha, eu amo vocês. Não, o verbo encarnado é aquele que veio sofrer as nossas dores, ele veio sentir o que nós sentimos, ele sabe perfeitamente a angústia que passa dentro dos nossos corações. Isso é tão verdade, que na cruz nós temos a imagem da humanidade expressa em Jesus de Nazaré, pregado ali naquela cruz. Ele diz assim, ó: meu Deus, por que me abandonastes? Senão essa é a pergunta que a humanidade faz diante da indagação do Logos. Lógico que é, cadê Deus? Onde está Deus? Onde ele está? Então Jesus estava tendo as cãibras da humanidade. Ele não sabia só sobre como é a nossa dor, ele sentiu na sua carne as nossas dores, como estava profetizado lá em Isaías 53. Por que eu estou contando tudo isso? Porque na nossa caminhada de fé, na nossa espiritualidade, na nossa busca comunitária, nós colocamos Deus tão distante. Nós não precisamos de todo um clímax comunitário para Deus estar nesse lugar. Vamos preparar o ambiente para que Deus esteja nesse lugar. Nós achamos que as nossas vidas devem ser um ambiente perfeito para que Deus esteja conosco. A religião, ela nos coloca diante de perspectivas inatingíveis para que Deus esteja conosco. O verbo se fez carne para nos mostrar o seguinte: não somos capazes e nem suficientemente bons para que Deus esteja conosco, mas Ele está. Na nossa busca e na nossa espiritualidade, nós precisamos sempre saber que Deus está ao nosso lado. Eu quero lembrar você aqui essa noite, Deus está ao seu lado. Nas suas crises de fé, Deus está ao seu lado. Mas eu não sinto Deus, pastor. Eu não enxergo Deus, pastor. Eu peço tanto um sinal, pastor, mas Deus não. Deus
está ao seu lado. O Logos se fez carne, se fez gente, mudou a nossa consciência. É por isso que ele diz. E quando ele diz isso, os caras já começam a pegar pedra para apedrejá-lo, né, os fariseus. Ele fala assim, ó, porque eu sou. Aí os caras, o que esse cara está dizendo? Claro que os caras se lembraram da sarça ardente. Esse cara está dizendo que é o grande Deus. Esse grande Deus não pode ser ele, porque Deus está lá. E agora o locus de Deus mudou, Deus está aqui. Deus está dentro de cada um de nós. Não nós que estamos na igreja, não nós que somos batizados. Deus está no coração e na vida de cada ser humano. Qual tipo de ser humano, pastor? Todo ser humano, gente. Parece piada, né? Todo ser humano, gente. Pastor, mas tem ser humano que não é gente? Eu também não conheço. Ah, mas tem ser humano que não parece gente. Aí já é outro tipo de pergunta. Mas que não existe ser humano que não é gente e que Deus não habita, isso é verdade. Ou seja, Deus habita em nós. Deus está em nós. Deus está em cada pessoa que nós cruzamos na rua, que nós trabalhamos, que nós convivemos. É por isso que eu gosto de uma frase do pastor Ralph Nabel, que quando ele disse, eu achei ela meio sincrética. Ele estava falando, e ele é todo americanão, né? Brancão, com a camisa toda florida. Chegou assim, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Eu falei, qual é, mano? Isso aí é coisa do Mahatma Gandhi. Isso é coisa das outras religiões. Mas eu falei, não. Vamos pensar. O verbo tabernaculou em nós. E se misturou com o lixo. Ele está em mim. Ele está em ti. Ele está em nós. Então, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Amém. Cabe a nós enxergarmos o Deus que existe em cada pessoa. Cabe a nós enxergarmos esse verbo encarnado em cada ser humano. Cabe a você olhar no espelho e dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Ele está em mim. Ah, pastor, mas o senhor não sabe das minhas lutas. Irmão, se fosse só as suas, a gente dava um jeito, você pode ficar tranquilo, mas se fosse só você que tivesse luta, o problema é que nós montamos grupos religiosos, onde as pessoas procuram esses grupos religiosos para terem as suas dores sanadas, e não encontrarem com o divino que habita em si e no próximo. É por isso que nós ficamos procurando achar tabernáculos de Deus, templos de Deus. É por isso que as pessoas começam a idolatrar templos. É por isso que as pessoas começam a idolatrar liturgias. É por isso que as pessoas começam a idolatrar músicas. É por isso que as pessoas começam a idolatrar fórmulas de chamar Deus como se fosse um terreiro. Vamos chamar Deus aqui, vamos falar para Ele vir aqui, e Deus está vindo, e Deus está chegando, e tem vezes que Deus perde o controle e cai em cima das pessoas, que as pessoas caem no chão. Então eu desconfio dessa espiritualidade infantil, apequenada, dessa grande obra. E qual é a grande obra? De que Deus se fez gente. E esse Deus que se fez gente falou assim, ó, eu vou, mas eu volto. E eu vou estar em vocês, eu estarei com vocês para todos sempre, até a consumação dos séculos. Através do Espírito Santo de Deus, que é Deus e que habita em nós. Deus está no nosso meio. Deus está aqui nesse lugar. Você quer enxergar Deus? Amém?
Quantos querem ver Deus? Sejam capazes de olhar para a pessoa que está ao seu lado. Sejam capazes de olhar para o fulano e para a fulana que trabalham do seu lado. E não para a religião que eles pertencem. Eu estava dando aula e alguém me perguntou assim, no meio da aula: pastor, como é que eu faço para falar do Deus certo para as pessoas do meu emprego? Porque as pessoas lá são de religião X, e aí eles fazem umas coisas estranhas. Aí ela falou assim: ó, lá eles caem no chão, eles ficam querendo saber do futuro, eles dão dinheiro deliberadamente, sem saber para o que estão dando, simplesmente para querer manipular o que eles chamam de Deus lá. Eu falei: tem certeza que você não está falando de uma igreja evangélica? Ela falou assim: não. Eu falei assim: mas você me narrou uma igreja evangélica. A diferença é que uns fazem em nome de Deus, os outros fazem em nome de outras coisas. Só que o seu é verdadeiro, o seu é o bom, o seu é o correto, porque o seu está lá. E você está querendo falar assim: ó, gente, olha lá o meu Deus verdadeiro, olha lá, está vendo? Olha lá o meu Deus verdadeiro. Só que a pessoa está de outra perspectiva, ela fala assim: aonde? Eu estou enxergando um outro Deus. E cada um vai enxergando, isso é pós-modernidade, né? Cada um vai enxergando o que lhe convém, e acaba que ninguém olha para o outro, que ninguém olha para o irmão que está ao seu lado, que ninguém olha para a pessoa que está ao seu lado, que ninguém se compadece da dor do que está ao seu lado, porque estão procurando esse logos em algum lugar, estão procurando preencher esse vazio que está em algum lugar. E como diria um teólogo da República Tcheca, que eu gosto muito e recomendo os livros os livros dele chama Tomás Halik, ele diz assim: quer tocar em Deus, quer ver Deus, toque as feridas das pessoas. Toque nas pessoas, toque nos que sofrem. O Verbo se fez carne e tocou em nós. Eu sou o leproso que Jesus tocou, você também. Eu sou a prostituta no poço de Jacó com a qual Jesus conversou, você também. Eu sou o coxo que Jesus tocou, você também. Eu sou aquela mulher cananeia que vai correndo atrás de Jesus, e ele fala assim: não é justo dar de comer aos cães, porque os judeus achavam que todos aqueles que não eram judeus tratavam eles como cães. E ela fala assim: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus fala assim: você tem fé, você entendeu. Nós somos essa mulher. Ou seja, nós não somos os bons, nós somos os agraciados por esse toque de Jesus. Nós não somos os justos, nós não somos os merecedores, nós somos os que foram tocados por essa graça de Jesus. E por tão grande encontro com esse Verbo que se fez carne, nós não conseguimos guardar isso para nós, porque ninguém que entende Jesus consegue guardar para si. Então nós começamos a manifestar essa graça por onde nós passamos, dizendo: que bonita, você é bonita. Tem gente que acredita nisso, mas aí a gente vai falando, e aí a gente vai falando: você tem algo de Deus em você. E a pessoa diz: eu não, é impossível ter algo de Deus em mim. E você diz: tem algo especial em você. Não é o especial da teologia da prosperidade, você é a cabeça, você não é caldo. Isso aí é babaquice. Isso aí, como diria o meu pai, isso é tontice. Isso é tontice, menina. Você é especial no sentido de que esse Logos habita em você também. Nós vamos sinalizando esse Verbo que se fez carne, que habita em nós e que está em nós. Isso vai contagiando as pessoas.
Isso vai acontecendo aquilo que acontecia na igreja em Atos, no capítulo 2. As pessoas tinham prazer de estar juntas, as pessoas tinham prazer de olharem umas para as outras, as pessoas tinham prazer de congregarem, de estarem caminhando juntas, e Deus ia acrescentando aqueles que não tinham valor àquela comunidade, e aquela comunidade crescia em graça. Hoje as igrejas crescem atrás de bênção. A igreja do Cristo cresce em graça. As igrejas crescem por causa de campanhas. A igreja do Evangelho de Jesus de Nazaré cresce porque existem pessoas, lixos, sem valor, mas que foram tocadas por esse verbo que se fez carne e habitou em nós. Por isso, eu gostaria de concluir a reflexão dessa noite dizendo para você: quem são as pessoas que você está lembrando agora, e você precisa dizer, eu preciso falar para essa pessoa que ela tem valor. Ou quem sabe você está aqui nessa noite dizendo assim: eu não sei se Deus me ama não, tem hora que eu desconfio desse amor. Eu me lembro que alguém perguntou assim para mim: pastor, eu posso questionar a Deus? Eu falei: deve. Deve, por que não? Você precisa saber que você está questionando o eterno. É como dar socos no ar, mas você pode. Ou seja, todos nós temos as nossas crises, todos nós nos perdemos de nós mesmos em determinado tempo da nossa vida, mas essa noite eu quero dizer para você, que Deus vem ao seu encontro, e dizendo assim: eu toco em você essa noite, eu caminho com você, eu não te abandono, e isso não é clichê, eu não falo porque é clichê, eu falo porque eu acredito. E mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que ele pareça distante, tenha essa consciência iluminada pela palavra de Deus. Ele é dentro de mim. Pastor, como que eu entendo? Aí eu respondo com Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: se compreendes, não é Deus. Ou seja, ele é um absurdo. Ele não cabe dentro da nossa mente finita. Ele não cabe dentro da nossa mente limitada. Porque se compreendêssemos, ele não seria. E por não compreendermos, nós temos uma consciência e sabemos que ele é. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Não queira entender Deus. Saiba que ele é em ti, em mim, em nós. E nessa noite nós estamos diante da mesa. Nós estamos diante da mesa de Jesus. A mesa é o lugar onde nós simbolizamos tudo isso que eu acabei de falar. A ceia, meus irmãos, ela não é um momento especial porque é a ceia. A ceia é um momento especial porque ele é. Porque todos nós cremos e concordamos que nós somos o povo que não tem rituais, amém? Amém? Nós somos o povo que não tem rituais, amém? Nós não somos o povo ritualístico, amém? Então nós não podemos tratar a ceia como um ritual. A ceia é uma ordenança, um evento comunitário, onde as pessoas partilham a mesa. É por isso que vocês estão em volta da mesa, e nós fazemos questão de toda a ceia colocar a mesa, como símbolo da nossa comunhão, como símbolo, assim como era para os judeus,
A mesa é um lugar muito importante, onde só sentam quem a gente quer que sente. E na mesa de Jesus, Ele quer que todos nós sentemos. Mas pastor, eu não... Vem, você pode se sentar. Desculpa. Não deixe que nada impeça você de estar à mesa essa noite. Não permita que nenhuma acusação ou consciência de um Deus distante do Antigo Testamento, que não cabe em Jesus de Nazaré, coloque você a par da mesa. A mesa é o lugar de comunhão dos filhos de Deus. A mesa é o lugar onde nós somos sarados. A mesa é o lugar onde ninguém é melhor do que ninguém, mas todos estão lado a lado, olhando para uma direção: o sacrifício de Jesus de Nazaré. Um sacrifício que não foi pelos bons, nem pelos justos, foi por todos os homens. Por isso, todos podem se achegar à mesa essa noite. Não importa como você está, não importa o que você fez, o que importa é que você reconheça que o amor dele é maior do que o seu pecado, é maior do que a sua vida errante, e que ele não olha para os seus erros, mas olha para a vida e diz assim: venha meu filho, venha minha filha. Mas Jesus, o Senhor não sabe o que eu fiz. Eu sei sim. Você pensa que eu não sei? E mesmo assim o Senhor me chama, Jesus. Eu não contabilizo débitos. E quem sabe você está aí batendo no seu peito dizendo: hoje eu posso tomar ceia, hoje eu estou legal, hoje eu vou firme. Jesus olha para você e diz assim: por que você está firme, meu filho? Firme no quê? Aí você diz: firme nas promessas, Senhor. Não, isso é um cântico que ele vai dizer. Tá firme coisa nenhuma. Firme no quê? No que você faz de bom? Está dando graças porque você não é como o pecador que está aí ao seu lado? Não há méritos em você. Bom coisa nenhuma. Aí nós olhamos para a cruz e dizemos: é disso que a gente estava falando, Senhor. A cruz. Somente a cruz. Não há créditos, não há méritos. Há somente a cruz de Jesus. Por isso eu quero convidar todos aqueles que vão se sentir à vontade na mesa do Pai a se colocarem de pé. Aos irmãos e irmãs que vão nos ajudar a servir, que tomem os seus lugares aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, você receba os elementos, ore a Deus. O Verbo se fez carne e habita em ti.